O tema da tuberculose já foi abordado de forma mais aprofundada no estudo do caso Jefferson, caso complexo de número 15. Contudo, o caso Amélia nos proporciona a oportunidade de estudar alguns aspectos relevantes da transmissão e as atribuições da equipe de saúde da família nas ações de prevenção da tuberculose no âmbito comunitário. A tuberculose, ainda nos dias de hoje, constitui um importante problema de saúde pública, tanto em termos nacionais quanto mundialmente, pois dados mostram que, apesar de todos os esforços empreendidos no sentido de diagnosticar, tratar e interromper a cadeia de transmissão da tuberculose, a taxa de incidência global desta doença é estimada em cerca de 139 casos por 100 mil habitantes. Além disso, outro fator que contribui para a grande importância das medidas de controle da tuberculose é o dado de que tem aumentado também o número de casos de portadores de tuberculose multidroga resistente, estimado em torno de 500 mil casos, e muitas vezes o surgimento da TB multiresistente está relacionada ao tratamento realizado de forma irregular e também ao abandono do tratamento. Ainda no que se refere à magnitude da tuberculose e seu impacto na saúde pública brasileira, é importante lembrar que em 2007 o Brasil notificou mais de 7 milhões de casos novos, e isso corresponde a um coeficiente de incidência em torno de 38 casos a cada 100 mil habitantes. E destes casos novos, mais de 41 mil tratavam-se de pacientes bacilíferos, de tal forma que o coeficiente de incidência de pacientes de tuberculose com baciloscopia positiva ficou em 41 casos a cada 100 mil habitantes. Esses indicadores colocam o Brasil na 19ª posição em relação ao número de casos e na 104ª posição em relação ao coeficiente de incidência da tuberculose em nível mundial. A propagação do bacilo da tuberculose está associada principalmente às condições de vida da população, de modo que prolifera em áreas de grande concentração humana, principalmente aquelas com precários serviços de infraestrutura, como saneamento básico e habitação, e onde coexistem a fome e também a miséria. Sua incidência é maior na periferia das grandes cidades, e este é um dos motivos pelos quais a distribuição dos casos está concentrada em 315 dos quase 5.600 municípios do país. E isso corresponde a uma concentração de 70% da totalidade dos casos, e o estado de São Paulo é o que detecta o maior número absoluto de casos. Já o estado do Rio de Janeiro apresenta o maior coeficiente de incidência, segundo os registros do Sinan. Além disso, ainda morrem 4.500 pessoas por ano no Brasil devido à tuberculose. Em 2008, a TB foi a 4ª causa de morte por doenças infecciosas e a primeira causa de morte dos pacientes com AIDS. Em relação à transmissão da tuberculose, é importante citar que ela ocorre geralmente em ambientes fechados, onde as partículas expelidas pelo doente de tuberculose podem permanecer no ar por períodos prolongados. E isso ocorre principalmente em locais escuros e pouco ventilados. A tuberculose, como é sabido, é transmitida pela via aérea, em praticamente 100% dos casos. Os doentes bacilíferos são considerados a principal fonte de infecção da tuberculose. As formas exclusivamente extrapulmonares de tuberculose não transmitem a doença. Portanto, a identificação e descoberta precoce do sintomático respiratório por meio da busca ativa constitui uma das mais importantes medidas no sentido de interromper a cadeia de transmissão deste agravo tão importante na saúde pública brasileira. E nesse sentido é que percebemos a importância de estudar o caso da Amélia, pois ela apresenta uma série de fatores de risco, tanto para contrair a tuberculose, quanto para contagiar outras pessoas. Lembrando que o bairro em que a Amélia reside, o COASF, tem a característica de ser uma comunidade considerada de baixo nível socioeconômico. Além disso, passou por diversas internações psiquiátricas, sendo que, ao retornar de um desses episódios de internação, foi quando começou a apresentar os sintomas de tosse e emagrecimento. Lembramos que locais como instituições prisionais ou outras, onde há alta concentração de pessoas com baixas condições sanitárias, favorecem a transmissão da doença. Portanto, a equipe da COASF agiu corretamente ao buscar a paciente, tendo em vista que ela apresentava sintomas, e na medida em que foi caracterizada como sintomático respiratório, apresentando tosse há mais de 2 semanas, foram solicitados os exames, que acabaram por fazer o diagnóstico de tuberculose pulmonar, sendo que a Amélia apresentava uma baciloscopia positiva em 2 cruzes.
No slide de número 9, apresentamos um algoritmo para rastreamento e detecção do sintomático respiratório, assim como as possibilidades de diagnóstico diferencial e também os exames a serem solicitados em cada uma dessas situações. Lembramos que um dos principais passos nesse algoritmo consiste justamente em identificar o sintomático respiratório, pois o ponto de corte de 2 semanas para que haja suspeita de um caso de tuberculose baseia-se no fato de que, havendo menos de 2 semanas de tosse, a probabilidade de tratar-se de um caso de tuberculose é inferior a 5%. Portanto, essa caracterização é de extrema importância quando se aborda alguma situação em que existe a suspeita da tuberculose. Levando em conta que uma das principais ações no sentido de buscar um diagnóstico precoce e, por conseguinte, o tratamento do paciente com tuberculose, é necessário, antes de mais nada, esclarecer alguns conceitos que são muito importantes para o completo entendimento de todo o processo de identificação de contactantes, investigação diagnóstica e decisão a respeito da indicação ou não de medidas de prevenção ou quimioprofilaxia de contactantes do paciente portador de tuberculose. Alguns desses conceitos estão listados no slide número 10. Sendo que é importante destacar o conceito de busca ativa de tuberculose, que consiste na busca de casos em que há tuberculose pulmonar em indivíduos sintomáticos respiratórios que não procuram o serviço de saúde espontaneamente ou que procurem o serviço de saúde por algum outro motivo que não a tosse. E para esses pacientes é necessário que seja esclarecida a necessidade de realizar os exames diagnósticos. Já o conceito de busca passiva consiste na investigação da possibilidade de tuberculose em indivíduos sintomáticos respiratórios que procuram o serviço de saúde de maneira espontânea devido ao seu quadro de tosse. E isso, muitas vezes, se deve às campanhas e à divulgação de informações a respeito dos sinais e sintomas sugestivos de tuberculose. Além destes, também é importante destacar o conceito de recidiva, que consiste naquele paciente com diagnóstico atual de TB, com baciloscopia positiva ou com história de tuberculose anterior que tenha sido curada com o uso de medicamentos tuberculostáticos ou anti-TB. Um último conceito, porém não menos importante, é o de caso novo ou virgem de tratamento, que é aquele paciente que nunca recebeu qualquer espécie de tratamento para tuberculose por um período igual ou superior a 1 mês. Além dos conceitos abordados anteriormente, existem outros que também devemos relembrar, de modo a melhor compreender o fluxograma de ações a ser empreendido pela equipe de saúde da família quando se trata de um caso de tuberculose. Um desses conceitos é o conceito de caso índice, e entende-se por caso índice todo paciente com TB pulmonar ativa com o exame de baciloscopia do escarro positivo. Já o conceito de contato de TB é definido como toda pessoa que convive no mesmo ambiente do caso índice no momento do diagnóstico da tuberculose. Este convívio pode se dar em diversos ambientes, seja ele o ambiente doméstico, os ambientes de trabalho ou os ambientes escolares, entre outros. Os comunicantes de doentes bacilíferos são aqueles com maior risco de adoecer de tuberculose e, portanto, são prioritários para as ações de busca de casos. Portanto, contato de TB compreende todas as pessoas, parentes ou não, que coabitam com um paciente com tuberculose pulmonar ativa. Os comunicantes de doentes bacilíferos são aqueles com maior risco de adoecer e, portanto, são prioritários para as ações de busca e também para a investigação. A avaliação do grau de exposição do contato deve ser feita de maneira individualizada, levando em conta a forma da doença, o ambiente e também o tempo de exposição. Durante o processo de avaliação dos contactantes de pacientes portadores de tuberculose, existem 7 passos que devem ser seguidos. Primeiro, o caso índice deve ser entrevistado da maneira mais precoce possível, visando identificar as pessoas que possam ser consideradas como contatos de TB. Segundo, os contatos e suas respectivas idades devem ser listados. Além disso, o tipo de convívio deve ser estabelecido, separando contactantes intra- e extradomiciliares, além daqueles que convivem no ambiente de trabalho ou escolar. Além disso, algumas formas de localização devem ser identificadas, tais como endereço ou telefone. Terceiro, é importante sempre que possível que a equipe realize visita domiciliar para um melhor entendimento das circunstâncias que caracterizam os contatos identificados na entrevista do caso índice. O quarto passo consiste de que todos os contatos devem ser convidados a comparecer à unidade de saúde com a finalidade de serem avaliados. E esta avaliação inclui a realização de uma anamnese criteriosa e também o exame físico. O quinto passo determina que os pacientes sintomáticos, sejam eles crianças ou adultos, incluindo pessoas convivendo com HIV ou AIDS, deverão ter sua investigação diagnóstica ampliada através da radiografia de tórax, baciloscopia de escarro e outros exames de acordo com a individualização de cada caso.
O sexto passo indica que os pacientes assintomáticos, adultos e adolescentes, acima de 10 anos, devem realizar a prova tuberculínica e tratar ou não a infecção latente da tuberculose conforme orientações que serão passadas a seguir, desde que afastada doença ativa por meio do exame radiológico. E o sétimo passo nos indica que os contatos com história prévia de tuberculose tratada, com quaisquer resultados da prova tuberculínica, não devem ser tratados para a infecção latente da tuberculose. O conceito de quimioprofilaxia da tuberculose consiste na administração de drogas capazes de prevenir a infecção ou de impedir que o indivíduo já infectado pelo bacilo adoeça. Existem dois tipos de quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia primária, que é a administração da isoniazida a uma pessoa não infectada com o bacilo com a finalidade de prevenir a infecção. Já o conceito de quimioprofilaxia secundária é a administração da isoniazida em pessoa já infectada, porém sem sinais de doença, no sentido de prevenir a evolução da infecção pelo bacilo da tuberculose. A utilização da isoniazida foi estabelecida após estudos controlados que incluíram mais de 125 mil indivíduos. As bases da quimioprofilaxia da tuberculose incluem o fato de que a isoniazida não oferece perigo de desencadear a resistência por parte da Mycobacteria tuberculosis, tendo em vista que o número de bacilos nas lesões residuais é muito pequeno, havendo pouquíssima chance de selecionar germes mutantes naturalmente resistentes à isoniazida. Além disso, um dos motivos pelos quais a isoniazida é a droga de eleição para a quimioprofilaxia da TB consiste no fato de que após 3 horas de sua administração, a concentração inibitória mínima no sangue para os bacilos da tuberculose é 50 a 90 vezes maior do que a dose necessária para matá-los. Quanto às indicações da quimioprofilaxia da tuberculose, existe o consenso de que ela deve ser dirigida àqueles grupos de alto risco para desenvolver a tuberculose. Entre estes, especialmente os co-infectados pelo HIV e pelo Mycobacteria tuberculosis. Para que se possa indicar a quimioprofilaxia, é necessário certificar-se, por avaliação clínica e por radiografia do tórax, que o indivíduo não tenha, de fato, a doença tuberculose, pois a indicação errada da isoniazida poderá mascarar a tuberculose, levando ao desenvolvimento de bacilos resistentes a esta droga. Já na indicação da quimioprofilaxia primária, que seria a prevenção da infecção latente, é recomendada principalmente em recém-nascidos coabitantes de um caso índice bacilífero. E nesses casos, o recém-nascido não deverá ser vacinado com a BCG ao nascer. A isoniazida deverá ser administrada por um período de 3 meses e após deve ser realizada a prova tuberculínica. Caso o resultado da prova tuberculínica for maior do que 5 milímetros, a quimioprofilaxia deve ser mantida por mais 3 meses. Caso contrário, deve-se interromper o uso da isoniazida e vacinar esta criança com a BCG. O slide de número 20 apresenta um fluxograma para a quimioprofilaxia primária em recém-nascidos. Como dito anteriormente, se este recém-nascido for coabitante de um caso índice bacilífero, deve-se iniciar a quimioprofilaxia primária imediatamente, mantê-la durante um período de 3 meses e, em seguida a isso, realizar a prova tuberculínica. Caso o resultado seja maior do que 5 milímetros, mantém-se a quimioprofilaxia por um período de mais 3 meses. Já no caso de a prova tuberculínica se mostrar com uma reação inferior a 5 milímetros, suspende-se a quimioprofilaxia e vacina-se o recém-nascido com a BCG. Já no caso da indicação da quimioprofilaxia secundária, que seria o tratamento de uma infecção latente com a isoniazida, reduz de 60% a 90% o risco de adoecimento. E essa variação deve-se muito à duração da quimioprofilaxia e à adesão ao tratamento por parte do paciente. O fármaco utilizado é o mesmo da quimioprofilaxia primária, a isoniazida, na dose de 5 a 10 mg quilo até uma dose máxima de 300 mg dia. E este tratamento deve ser realizado por um período mínimo de 6 meses. Em relação à quimioprofilaxia secundária, existem algumas indicações específicas. Primeiro, a quimioprofilaxia secundária deve ser estabelecida em crianças contatos de bacilíferos quando tiverem uma prova tuberculínica igual ou superior a 5 milímetros, em crianças não vacinadas com BCG, ou crianças vacinadas há mais de 2 anos, ou ainda aquelas portadoras de qualquer condição imunossupressora. No caso de a prova tuberculínica ter um resultado igual ou superior a 10 milímetros em crianças vacinadas com BCG há menos de 2 anos. No que se refere à quimioprofilaxia secundária em adultos e adolescentes com a infecção latente pela tuberculose, a relação risco-benefício do tratamento com a isoniazida deve ser avaliada. E a idade é um dos fatores de risco para hepatotoxicidade por este fármaco. Tendo em vista este risco reduzido acumulado de adoecimento, ao final das contas, recomenda-se o tratamento de acordo com o quadro que consta no slide a seguir.